Bom dia. Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. E devemos ter bastante cuidado mesmo, porque a própria palavra nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E muitas das vezes eu digo por mim mesmo que estou buscando, tentando, e tem alguns momentos que se tornam difíceis, porque a carne quer corromper o espírito. O velho homem quer voltar à tona. Eu peço perdão a Deus por isso, porque tem momentos em que a gente acaba deixando de fazer o que é correto. Eu digo isso porque aconteceu comigo no dia de ontem, no meu trabalho. Duas pessoas pediram para que eu carregasse um pouco mais o fardo, mas eu não fui homem de Deus naquele momento. Estou muito arrependido, porque eu agi na carne e não carreguei. E na própria palavra de Deus fala assim, que quando alguém quiser que você caminhe, que eu caminhe 1 quilômetro, caminha 10. Nesse sentido da palavra, eu agi de forma errada. Por isso eu peço perdão a Deus, a Jesus pelos ensinamentos, e ao Espírito Santo por ter sempre me guiado. E obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Visita, Senhor, os corações aprisionados, enfermos, tanto no material quanto no espiritual. Obrigado pela Tua misericórdia sobre todos nós, sobre todas as vidas, ó Pai. Porque o Senhor tem estendido diante de todos nós, independentemente de religião, de status, de etnia. O Senhor tem estendido o tempo diante de cada um de nós, porque a nossa salvação não depende de nada disso, mas é algo muito maior do que tudo isso. É a nossa intimidade para contigo. E obrigado por nos dar essa oportunidade de poder encontrar a maneira correta de ser íntimo de Ti. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje vamos fazer uma meditação aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios. E não deixe de ler o capítulo todo. Não deixe de fazer uma comunhão diária. Como eu disse outras vezes, que todo dia nós precisamos do alimento, do arroz, do feijão, da carne, da salada, do café, do pão, para nós alimentarmos a carne. E isso nós fazemos todo dia. Mas nós estamos alimentando também o Espírito. É necessário que alimentemos o Espírito. Por isso é sempre bom refletir sobre a palavra diariamente, para que possamos deixar o nosso espírito forte,
e assim possamos suportar todas as tentações. Vamos lá? Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1. Não quero que ignoreis. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus por causa da conduta pecaminosa? Podemos ver aqui também no capítulo 9, no versículo 27 de 1 Coríntios. Isso passa agora a ser confirmado por exemplo colhido de experiência de Israel, como podemos ver aqui dos versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Versículo 5. Foram prostrados no deserto. Os israelitas foram alvo da graça de Deus no Êxodo. Foram libertos da escravidão. Versículo 1. Batizados. Versículo 2. Divinamente sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com Cristo. Versículos 3 e 4. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por Ele no deserto. Perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. O argumento de Paulo é que, assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de Israel, assim também não tolerará o pecado dos crentes da nova aliança. Capítulo 10, versículo 6. Essas coisas feitas em figura. O terrível juízo divino sobre os israelitas desobedientes serve de exemplo e advertência aos que estão sob a nova aliança, para que não cobiçarem as coisas más. Paulo adverte aos coríntios que, se eles forem infiéis a Deus como Israel, como podemos verificar aqui nos versículos de 7 a 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios, eles também serão julgados e não estarão na prática celestial prometida, e não entrarão. Capítulo 10, versículo 11 de 1 Coríntios. Escritas para aviso nosso. A história do julgamento divino do povo de Deus no Antigo Testamento ficou gravada nas Escrituras, para bem advertir os crentes do Novo Testamento contra o pecado e cair da graça. Versículos 12. Podemos também dar uma verificada em Números, capítulo 14, versículo 19. Capítulo 10, versículo 12. Olhe, não caia. Os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que poderiam integrar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade. Porém foram julgados, assim também os coríntios da atualidade, que acreditam que podem viver satisfazendo a carne, devem se dar conta de que o juízo divino também os guarda, caso não abandonem esses pecados. No versículo 13, fiel é Deus. O crente professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito. Porque neste mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavras, pensamentos e ações. Romanos 6:1. Ao mesmo tempo, Paulo assegura aos coríntios que nenhum crente precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. Primeiro, o Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos filhos da graça suficiente para vencer todas as tentações e, assim, resistir ao pecado.
Apocalipse 2, 7, 17 e 26. A fidelidade de Deus expressa-se em duas maneiras. A. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. E B. Ele, ocorrendo a tentação, proverá os meios de suportarmos e vencermos o pecado. 2 Tessalonicenses 3:3. Segundo, a graça de Deus, Efésios 2:8 a 10, Títus 2:11 a 14. O sangue de Jesus Cristo, Efésios 2:13, 1 Pedro 2:24. A palavra de Deus, Efésios 6:17, 2 Timóteo 3:16 e 17. O poder do Espírito Santo que em nós habita, Títus 3:5, 6, 1 Pedro 1:5. É a intercessão celestial de Cristo proporciona um poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6, 10 a 18, Hebreus 7, 25. Terceiro, se o cristão se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas porque ele deixa de resistir, pelo poder do Espírito Santo, a seus próprios desejos pecaminosos. Romanos 8, 13 e 14, Gálatas 5, 16 a 24, Tiago 1, 13 a 15. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, segundo a Pedro 1, 3. E, pela salvação concedida por Cristo, podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Crônicas 1, 10, 11, Mateus 4, 1. Podemos ver lá também que como vencer a tentação. Podemos suportar toda a tentação e escapar, se realmente desejamos assim fazer, na dependência da fidelidade e do poder de Deus. Capítulo 10, versículo 16, 1 Coríntios, o cálice de bênção. O cálice que tomamos na ceia do Senhor tipifica a morte de Cristo e seu sofrimento sacrificial pelos pecados. A comunhão do sangue de Cristo refere-se à participação do crente na salvação provida pela morte de Cristo, como podemos ver aqui no capítulo 11, versículo 25. As Escrituras não ensinam que na ceia do Senhor o pão e o fruto da videira se transformaram realmente no corpo do sangue de Cristo? Podemos ver aqui no versículo 11, no capítulo 11, dos versículos 24 e 25, que vamos ter um pouco mais sobre a ceia do Senhor. No capítulo 10, versículo 20 de 1 Coríntios, sacrificam aos demônios. A idolatria envolve o culto aos demônios, direta ou indireta. Deuteronômios 32, 17, Salmos 106, 35 a 38, está associada à avareza ou cobiça. Crônicas 3, 5. Logo, há poderes demoníacos por trás de paixão pelas riquezas, honraria ou cargos mundanos. Isso é muito sério. Capítulo 10, versículo 21, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Participar da ceia do Senhor é compartilhar da redenção de Cristo. Do mesmo modo, participar de festas idólatras é compartilhar ou participar com os demônios. Versículo 20. O erro
de alguns em Corinto era não distinguir entre retidão e impiedade, entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. Não compreendiam o zelo santo de Deus. Versículo 22. Êxodo 25, Deuteronômio 4, 24, Juízes 24, 16. É a gravidade da transigência com o mundo. O próprio Cristo falou a respeito desse erro fatal. Ninguém pode servir a dois senhores. Em Mateus 6, 24. No versículo 10, no capítulo 10, versículo 31, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória. Sendo assim, aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus, em sua honra e ações de graça, como nosso Senhor, Criador e Redentor, não deve ser feito de modo nenhum, honrando a Deus mediante nossa obediência, ações de graça, confiança, oração de fé, lealdade a Ele. Viver para a glória de Deus deve ser uma norma fundamental em nossa vida.